Bom dia, pessoal. Finalmente vamos dar início aqui ao nosso primeiro webinário de dados, né? Eu vou convidar o Dr. Maurício aí para fazer a abertura. Bom dia a todos, bom dia Anderson, bom dia Leandro, Tiago e demais organizadores, bem como os nossos participantes, servidores e magistrados aqui presentes. Em nome do presidente Adécio, eu dou as boas-vindas a todos, né? Hoje nós vamos falar do painel Multimetas e do Datacore, né? Que são dois sete painéis, são duas sete ferramentas criadas recentemente, digamos assim, o painel Multimetas esse ano, salvo engano, e o do Datacore ainda já está com os 2 anos na gestão anterior da corregedoria, né? Tanto o painel Datacore como o painel Multimetas, eles são um certo divisor de águas do Tribunal de Justiça do Piauí, porque eles dão o norte para todos nós, certos servidores e magistrados, desenvolverem as nossas atividades jurisdicionais, fazendo com que a prestação jurisdicional seja o mais célere possível, que é esse dos nossos objetivos. A nossa atividade fim é prestar a jurisdição de forma célere e de forma eficiente, né? Então, hoje vocês terão dois nossos colegas experts nesse assunto, o Leandro Sampaio e o Tiago Leite, que vão ensinar para vocês a melhor maneira de se trabalhar nessas duas ferramentas, certo? Então, eu desejo a todos um bom dia e um excelente webinário com os nossos mestres aí, Tiago Leite e Leandro Sampaio, que vão tocar o barco aí para vocês, tá bom? Um bom dia e um feliz abraço a todos vocês. Bom dia, doutor. Obrigado. Estou com a palavra já? Vamos lá. Tiagão, é com você, Tiagão. Tá, ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Maurício, né? Em nome de quem cumprimenta todos os magistrados aqui do Piauí. Bom dia, Anderson. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os colegas servidores. A gente vai começar aqui a falar do plano de correição, porque ele está bem assim, intimamente ligado ao multimetas, né? Um vai complementar o outro e um auxilia o outro. Então, vou começar aqui a falar dos indicadores. E logo após o Leandro vai falar como atingir, né, com precisão esses indicadores, né? Quais processos. Vou compartilhar logo a tela aqui. Deixa eu ver se está dando certo aqui. Apareceu aí para vocês? Sim. Apareceu até. Bom. Inicialmente, parabenizar a todos, né? A gente já fica meio tenso na hora que vai falar de correção, na hora que vai falar assim, eita, já vem lá coisa, vem meta para gente e tudo. Gostaria muito de parabenizar o esforço de todos os servidores. A gente sabe que os servidores têm se empenhado, né? Os servidores têm buscado aprender sobre essas metas, né? Como trabalhar nestas metas, né? Como cada indicador funciona. A gente sempre vê no grupo de servidores, eita, o sistema não está funcionando, como é que a gente vai conseguir bater as metas? Eu só faria uma outra visão sobre essas metas, né? As metas não são do Thiago, as metas não são da corregedoria, as metas não são do CNJ. Eu gosto de falar assim, as metas são da população. Então, quando a gente trabalha nisso aqui, é isso que a população quer. A população quer que os processos não demorem 5, 10, 15, 20 anos no Poder Judiciário, né? Então, os servidores também, a gente pensa nos servidores, quando você fala em taxa de congestionamento, você está falando em acervo. Então, quando eu olho assim, eita, essa unidade tem uma taxa de congestionamento muito alta, aí eu fico imaginando, poxa, aqueles servidores estão enfrentando dificuldade, porque está muito acima da capacidade deles. Então, esses indicadores se voltam, né, para a população e para a gente também, né, aqui dentro do Poder Judiciário. Então, aqui eu fiz um pequeno retrato quando a gente apresentou o plano de correção lá em março, né? São 120 dias de correção, mais ou menos, a gente está fechando 120 dias de correção, dessa nova correção, desses novos indicadores. E o cenário que a gente tinha aqui em março de 2025 era esse, né? A maioria das unidades, em relação ao processo antigo, estavam aqui nessa faixa intermediária, em 39%, ali 40% do acervo de processo antigo.
né? E em pouco mais de 4 meses, né? Temos 4 meses aí, as unidades já começaram a migrar nessa direção, entre 0, 10, 10%, 20%. Então, assim, impressionante como em 4 meses o pessoal abraçou a questão das metas, né? Entendeu as metas, entendeu o que precisava ser feito e a gente espera, né? Óbvio, né? Que ao fim do ano, isso aqui, essa linha aqui do final, já não haverá mais colunas aqui, porque está todo mundo bem empenhado. Então, eu vou falar um pouco mais dos indicadores. Muitos já sabem, então é sempre bom a gente reforçar esses indicadores, como é que eles funcionam, né? Então, a gente está começando aqui com esse de atendimento à demanda, todos conhecem muito bem, né? Nos anos anteriores, era o indicador mais importante que se falava, oh, vamos bater o IAD, vamos bater o IAD. Ele continua importante. A gente tem um requisito no prêmio CNJ, que é essa quantidade de unidades com indicador de IAD acima de 100%. Então, a gente foca bastante nessas unidades que estão com 95%, 98%, né, até 70%. Pode ser que elas consigam, assim, rapidamente, observando o seu acervo, atingir esse indicador. Então, como é que ele funciona? A relação entre saída e entrada. Então, eu estou aqui olhando para a entrada de processos e aí eu tenho que saber uma quantidade X, né, que é 100%. Né? Então, o mesmo que está entrando, eu tenho que pelo menos baixar naquele período. O painel de correção ele trabalha com 12 meses de indicadores. Então, ele vai fazer uma soma de 12 meses de entrada e aí você tem uma previsão de quanto é que você tem que baixar nesses 12 meses. Então, a gente está se aproximando aqui do prêmio CNJ, dessa primeira etapa do prêmio CNJ, que é 31 de julho. Então, lá no Datacall, dá para ver, poxa, entraram 1.500 processos. Eu baixei só 1.400. Opa, tem 100 ali para eu conseguir atingir 100%. Mas aí tá, vai fechar ali em julho. Então vamos botar essa meta um pouco para cima. Ela tem o menor peso agora, porque a gente decidiu, achou interessante. Na verdade, não achou interessante. A gente fez um trabalho que no prêmio CNJ o maior peso fica na questão dos processos antigos. Então a gente viu que o indicador, o IAD, tem ali uma importância, ele tem uma pontuação lá, mas a pontuação maior é nos processos antigos. O próximo indicador é a taxa de questionamento. Ele é bem complicado essa taxa, porque para entender, né, fica difícil de entender. Você comenta assim, você entende como é que funciona a taxa de questionamento? Então eu usei essa mesma unidade aqui. Se você olhar aqui, questão de entrada e saída, essa unidade está perfeita, né? Está entrando 2.000 processos, ela está baixando 3.000. Está ótimo? Não, porque o acervo dela é de 8.000 processos. Então, a taxa de questionamento, você deixa de olhar para a entrada e você passa a olhar o acervo. Então, para essa unidade, ela tem que, digamos, aumentar essa quantidade baixa bem acima do que da entrada. Por quê? Ela tem um acervo muito grande. Então, isso aqui é interessante você ter essa noção de que se sua taxa de congestionamento está elevada, é porque você tem um acervo muito grande, sua quantidade de baixas ainda não fez rodar o seu acervo. Quanto mais próximo de 50%, a pontuação máxima desse quesito no painel de correção a partir de 60%, abaixo de 60%, com 50% é como se essa unidade ela girasse o acervo inteiro. Então, como se fosse assim, entrando 4.000 processos, o acervo fosse de 4.000 e saindo 4.000 processos. Então, essa é uma situação ideal que a gente espera para as unidades, né? Porque reflete um pouco da capacidade que a unidade tem de lidar com aquele acervo. E uma coisa que pouca gente às vezes nota, ela tem um dos maiores pesos dentro do painel de correção. Se não me engano, é o segundo maior peso do painel de correção. Então, aquelas unidades que estão com dificuldade, conseguir pontos, poxa, eu não estou conseguindo avançar muito. Olhem para as baixas. As baixas também são importantes. Então, baixem bastante, reduzam o seu acervo, até para esse acervo se tornar compatível com a quantidade de servidores que você tem. Então, a gente vê muito, não, tem poucos servidores, não consigo lidar com isso aqui, não consigo gerar o acervo, questão do processo paralisado. Aí eu sempre dou essa dica: baixem, 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 reduzam o acervo para que vocês tornem aquilo mais controlável. O terceiro indicador é proporção de processo Tiago, paralisado. Opa, não. falar rapidinho. Volta lá no slide anterior. Sim. Essa questão, pessoal, de reduzir o acervo, nós sempre estamos com foco muito nas baixas, né? Porque baixar realmente reduz o acervo. Mas tem outra ferramenta que está à nossa disposição, que também reduz nosso acervo, que é colocar os processos em situação de suspensão. Então, como essa é uma ferramenta que a gente pouco usa, né? Que seria explorar as hipóteses de suspensão, sempre que a gente coloca um processo em suspensão, o nosso acervo está temporariamente reduzindo, né? E essa redução, mesmo que temporária, ela afeta a nossa taxa de funcionamento. Então, a gente pode trabalhar com essas duas questões, né? Tanto a baixa como também seria os processos em suspensão.
Bom, bem lembrado, Leandro, que esse indicador ele mexe com o pendente, né? Então, quando você faz a suspensão, você retira ele desse cálculo. Então, a suspensão é importante não só nesse ponto, né? Lá na frente a gente vai falar do tempo médio. Então, a questão dos processos pendentes são importantes. Então, é outra forma, né? Eu estava até pulando essa parte bem lembrado, Leandro. Porque como é que você atua nesse indicador? Você não consegue controlar sua entrada de processo, você não consegue controlar seu acervo porque depende das entradas. Você vai controlar a saída. E a saída neste indicador pode ser também pela suspensão, porque você retira. Tiago, às vezes a dificuldade que a unidade tem de reduzir o acervo é exatamente situações que escapam da possibilidade de fazer algo, né? Então, tem réu revel, tem uma série de situações, tem perícias que nunca se realizam, tem audiências, enfim, tem vários atos que dependem do tempo, né? E de algo que está fora do domínio do magistrado da unidade, e a suspensão pode ser uma saída nessas situações. Perfeito, perfeito. Indicadores de acervo aqui continuando, né? E só assim, eu agrupei os indicadores de maneira de correção nesses dois tipos de indicadores, indicadores de tempo e indicadores de acervo. Então, dentro desse indicador de acervo, né, começando ali com esse de atendimento à demanda, taxa de funcionamento e agora proporção de processos paralisados há mais de 100 dias. Esse indicador ele não está no requisito do Prêmio CNJ, mas ele é muito interessante, eu estava até vendo esse fim de semana, Leandro, que as unidades que têm o maior descontrole desse indicador são as que têm os piores indicadores de modo geral. Então, ele atrapalha, né? Você ter muitos processos paralisados atrapalha a percepção de qualquer outro, o alcance de qualquer outro indicador. Então, ele vai atrapalhar o tempo médico, né? Porque se o seu processo está ganhando 3 meses ali, está ganhando 3 meses, aí você movimenta, ganha mais 3 meses, seu tempo médio vai piorando. O IAD também, então, alguns juízes ficam questionando como é que eu melhoro o meu IAD? Eu não tenho mais o que baixar. A gente vai lá no acervo do magistrado, dos servidores, poxa, mas tem processo paralisado há 200 dias, 300 dias. Então, o seu IAD pode estar bem aqui assim paralisado, né? Tá represado em alguma área. Então, esse indicador ele é muito importante para isso, para dar um fluxo maior para os demais indicadores. O outro indicador, o último indicador de acervo, né? Eu agrupei aqui, que é o Meta 1. O que ele mede? É a relação. Tiago, mais uma questãozinha, Tiago. Volta lá nos 100 dias. Volta lá nos 100 dias. Naquela apresentação passada que a gente fez lá no Encontro dos Magistrados, tu até fez uma boa analogia sobre essa questão dos 100 dias, né? Do CISP e tal, da pedra, que é um acervo muito grande. E eu sei, pessoal, que esse é um dos quesitos que as unidades ficam mais preocupadas, né, Tiago? Porque eu tenho um processo com mais 100 dias, e aqueles 100 dias, aquilo acaba atrapalhando os outros indicadores, como tu mesmo disse. Mas a gente tem que sempre ter essa noção de, pessoal, que essa batalha que a gente vai ter contra os 100 dias, ela é uma batalha eterna, ela não vai acabar nunca. Porque é um quesito que o CNJ, inclusive, utiliza nas suas inspeções, né? Só que, se a gente fizer uma relação entre os 100 dias com o nosso acervo, eu só posso ter processos com mais de 100 dias, né, se esse processo estiver pendente. Então, quanto menor o meu acervo, menor a probabilidade de eu ter processos com mais de 100 dias. Isso significa dizer que sempre que a gente estiver movimentando o processo com mais de 100 dias, a gente tem que ter aquele raciocínio de fazer movimentações que sejam tendentes a pôr o fim ao processo, para que no mês seguinte a gente tenha um acervo menor e, portanto, a chance de que um processo passe a ter mais de 100 dias seja menor. Então, sempre se a gente tiver esse raciocínio de que vou movimentar os 100 dias, mas eu quero que ele chegue ao arquivamento, eu quero que ele chegue à suspensão, a gente está trabalhando com a redução do acervo e, portanto, a nossa vida ali no dia a dia vai ficar mais fácil para domar esses processos com mais de 100 dias. E esse indicador assim, foi uma mudança de paradigma, porque até 3 anos atrás era o único indicador que a gente trabalhava aqui na correção. E, então a gente entende que muita gente ainda está preso a eles. Não, mas eu tenho que meus 100 dias estão ok, tudo. Mas os demais indicadores você também tem que olhar. Então ele faz parte, mas não é o único que as unidades têm que olhar. E agora falando da Meta 1, né, do CNJ, ele é muito parecido com o IAD, né? O IAD eu vou fazer minhas saídas de acordo com as entradas. Ele vai a quantidade de julgamento em relação ao que entra dentro daquele ano, né? Então é interessante que nesse corpo desse processo aqui, né? E todos os indicadores, né? Taxa de questionamento, IAD, o Meta 1, não importa tempo, qualquer processo do acervo, ele é interessante para bater essas metas. Interessante que também uma boa prática, que estava fazendo correção, e um assessor falou assim, olha, a gente todo dia está olhando o datacall e as entradas. Então, quando supera a média ali ou do mês anterior, o assessor já manda no grupo, pessoal, superou aqui, vamos dar uma acelerada em julgamento e baixa.
para fazer esse controle da meta 1, né? Porque a meta 1 ela começa em janeiro, né? Ela é uma das únicas metas que é um pouco diferente das metas CNJ, elas começam de janeiro até dezembro, elas vão de janeiro até dezembro. Então, ela vai contando que está entrando. Janeiro, então, é uma tendência no início do ano, ela ter um valor assim, um pouco alterado. E aí depois ela vai entrando na estabilidade, porque ela vai caminhando ali dentro do ano. Mas não tem como você saber o que você tem que julgar até o fim do ano. Por quê? Depende do que entrou. Tiago, e assim, a meta 1, ela também é bem interessante, porque se a gente for parar para pensar, né, de que agora a gente é mais exigido da baixa do que o julgamento, né, pode parecer que é uma meta sem muito sentido no meio do que nós estamos discutindo aqui. Mas é interessante porque muitos gabinetes, às vezes, eles ficam assim, questionando a capacidade que as secretarias têm de baixar processos, né? Então, como a ideia do CNJ é ver o processo como um todo, né? Você veja que para a gente atingir a baixa, a gente precisa fazer vários atos no processo e o julgamento é um deles, né? E aí, por que eu vejo que a meta 1 pode ser interessante, um bom termômetro para a unidade judiciária, né? Porque vocês concordam comigo que há uma certa defasagem de tempo entre o processo que eu julgo e o processo que a secretaria baixa, certo? Então, vamos pensar aqui que numa situação ideal, 3 meses depois do julgamento, esse processo vai chegar à baixa, seja por evolução de classe ou seja pela própria baixa, né? Significa dizer que para a unidade é importante, para que ela possa manter aquele AD acima de 100 todos os meses, é importante que os julgamentos também estejam acima de 100, porque mesmo com essa defasagem de 3 meses, né, a secretaria vai estar baixando lá em março o que foi julgado em janeiro. Então, é importante manter esses dois indicadores sempre acima de 100 para que essa gordura de processos julgados, né, ela possa ser queimada aí na baixa de arquivamento. Então, é interessante tanto o gabinete ter essa noção, como também as secretarias. Então, às vezes, as secretarias, sobretudo as secretarias que são unificadas, né, você tem essa questão de ter muitos órgãos julgadores julgando, e essa descompasso, né? Eu consigo baixar mais processos de uma unidade do que de outra, né? E por que que isso acontece? Por conta dessa defasagem, né? Então, para que a gente possa garantir que a gente vai ter uma boa quantidade de baixas, a gente precisa ter uma boa quantidade de julgamentos também. Isso, né? Assim, o time tem que ser bem ideal, né? Assim, tem que evitar os gargalos dentro da unidade, né? Ou segurar um processo ali na secretaria, né? A questão de estar acompanhando a devolução de mandatos, o oficial de justiça tem que cumprir no tempo certo para poder o processo estar pronto para julgamento, e tanto a questão do julgamento em si, do gabinete, não estar representando muito processo ali nos despachos. Próximo indicador é o indicador de tempo, né? Então, dividindo aqui esses dois blocos, grandes indicadores que a gente tem no plano de correção, terminou os indicadores de acervo, vamos tratar dos indicadores de tempo, né? Porque eles são bem parecidos. A proporção de processos antigos, né? O que ela mede? A quantidade de processos antigos, né? Anteriores a 2022, até todos os processos que ingressaram até 31 de dezembro de 2022, eles são considerados antigos, né? Para o CNJ. Próximo ano provavelmente vai mudar, né? Para 2023. Então, é bom a gente queimar essa gordura o quanto antes. E aqui tem o maior peso dentro do painel de correção. Aqui eu separei essa unidade fictícia, quer dizer, não é fictícia não, é uma unidade real, essa aqui, uma unidade do Tribunal de Justiça. Então aqui deve ter 3 processos, acho que é 8, e aqui vai... Nesse indicador, qualquer processo desse universo conta, né? Ele é uma porcentagem. Então, às vezes fica naquela fixação assim, poxa, para esse indicador aqui eu tenho que pegar os mais antigos. Não, esse aí é um outro indicador que é do tempo médio. Então, qualquer processo nesse universo conta, né? Eu estava até comentando com o Leandro aqui, aquele negócio que falou, nessa reta final, a gente tem pouco menos de 30 dias, né, para a etapa final, tem unidade que está ali pertinho, com cerca de 23%, 24%, né, para atingir a pontuação máxima. Pode-se olhar esses processos aqui, 2020, 21, 22, até 22, são processos, não, porque os antigos são mais difíceis, são pedreiro, você pode focar nesses aqui também. Então, é qualquer processo desse universo aqui dentro, né, até 2022. Não vou mexer mais em 2023, 2025. Não é bem por aí, porque ele pode ser um processo aqui dentro que vai ajudar na taxa de questionamento. Entendeu? Se você está ali precisando. Então, assim, o que a gente busca sempre é a questão do equilíbrio que a unidade tem que fazer. Né? Então, até voltando um pouco ali da fala das conquistas que as unidades elas obtiveram, a correção ela foi pensada nisso. É a realidade de vocês. Né? A gente não está trabalhando com um mutirão até 31 de julho. A gente está trabalhando com a rotina de vocês, que essa é a rotina de vocês ao longo do ano inteiro. E próximo ano será a mesma, nos anos seguintes. Porque essa é a rotina, como eu falei, que a população espera que a gente
entregue. Essa entrega que a gente quer fazer para a população do Piauí. Bom, Tiago, indicadores. Tiago, Opa, só um diga, minutinho. Nelson. Antes de você passar para o outro slide, eu queria falar para vocês, gente, que quem que tiver perguntas, alguma dúvida, que vocês coloquem aqui nesse bate-papo aqui, PIR, que fica na parte superior, que no final da live a gente vai procurar responder todos os questionamentos e dúvidas de vocês aí, tá? Obrigado, Tiago. Pode continuar. Tá. Outro indicador de tempo aqui é o tempo médio do processo pendente líquido, né? Tem esse nome grande aqui, porque ele tem uma característica bem interessante, né? Porque ele considera a questão dos pendentes, como havia falado o Leandro, o processo suspenso, ele interfere aqui também, né? Quando você suspende um processo, ele tem duas características interessantes desse indicador. Ele retira da quantidade de processo e ele congela o tempo. Então, muita atenção nesse processo. Ele também congela quando faz remessa do processo do segundo grau, né? Há esse congelamento de tempo. Então, ali é realmente só o que está em tramitação na unidade. Ele tem o segundo maior peso, né, dentro do painel de correção, e aqui essas bolas elas indicam mais ou menos o peso que os processos têm. Então, nesse indicador, quanto mais antigo o processo, mais interessante ele é, assim, mais importante ele é para o indicador. Ele acelera de forma mais rápida. A gente fazendo assim um cálculo, se eu pegar bem aqui, somar 24, 25, 21, eu vou fazer o equivalente ao processo 2000. Não, né? Porque você está diminuindo o divisor e aí mantendo ainda o numeral em cima. Então, não faz atrapalhar, digamos assim, né? A gente fala assim, evite jogar os mais novos. Porque quando a gente fala isso, a gente percebe assim na unidade, às vezes escolhas, ou falta de escolhas. Não, estou fazendo aqui, não estou nem olhando o ano. Estou fazendo, não estou nem olhando o ano. Então, o que a gente espera é que as unidades tenham essa estratégia, né? Como eu falei, né, a gente pegou uma boa prática desse assessor, né, de uma vara aqui no interior, que sempre monitorava as entradas de processo. Então, é sempre bom que alguém dentro da unidade, né, seja responsável, seja o magistrado, seja o assessor, seja o secretário, por conhecer esses indicadores e traçar a melhor estratégia. O pessoal, olha, tem esse bloco de processos aqui que eles são muito importantes, né? E o Leandro depois vai mostrar com multimetas quais são esses blocos de processos. Esses aqui são interessantes para a gente começar a olhar com atenção e não esperar que esse processo paralise 100 dias para a gente movimentar ele, 60 dias para movimentar ele. Não, chegou ali, teve um prazo processual, é de 5 dias, é de 10 dias, movimenta. 10, 15 dias, pode movimentar. Então, ter esse controle, esse bem corpo a corpo destes processos. Aqui o próximo indicador de tempo, que eu acho que é o último, né, que é o meta 2 do CNJ. Eles são muito parecidos, né? Mas aí, lembrando, o julgar processo antigo é uma porcentagem do acervo, o tempo médio trata de dias, e aqui também tem outra porcentagem, né? Que é julgar todos os processos distribuídos a 31 de dezembro de 2009. Então, naquele exemplo daquela unidade ali, né, eu aumentei um pouco mais a quantidade de processos, esse aqui em vermelho é 100% para atingir a meta 2, 100% dos processos que estão aqui dentro. 100% desses processos devem estar julgados. E até 85% desses processos aqui até 2021, né? Vocês lembram que julgar processo antigo até 2022, meta 2, 2021. Então, é interessante para a unidade, ao fazer isso, ela faça essas escolhas aqui. Esse aqui é necessário, e aqui dentro você tem um universo que você pode optar, desde que atinja 85%. Lembrando que, para os juizados especiais, essa meta é 100% até 2021. E só uma dica por último aqui, né, finalizando já a apresentação, sempre o pessoal fica me falando assim, a questão da posição. Minha posição está caindo, minha posição está subindo. Aí o desafio dá vontade de tirar esse ranking de posições, porque ele dá essa confusão. Só para lembrar que a posição não é importante, né? Porque a todo momento a gente está também incluindo novas unidades, né? A gente está fazendo uns estudos, outras unidades que nas primeiras versões do painel de correção elas não estavam incluídas. Então a gente está estudando, agora sim, a gente tem indicadores confiáveis para essa unidade, a gente insere, às vezes tem que retirar momentaneamente, então isso pode variar. Também tem a questão que as unidades, elas às vezes sobem mais rápido, você está valorando seu IAD, mas de uma maneira um pouco mais lenta, e tem unidades que sobem bem mais rápido, então você vai cair de posição, mas seu IPJ está melhorando. E isso que é importante para a corregedoria, né? A corregedoria, quando a gente faz essas análises, a gente sempre olha a questão também da variação. Então, tá aqui, poxa, eu não consegui alcançar ali aquela variação, aquela meta da taxa de condicionamento, tempo médio. Mas quando a gente vai olhar assim, deixa eu ver teu histórico. Não, você está melhorando bastante, né? 10% por mês, ou desses últimos meses você melhorou quase 20%.
a gente já fez um primeiro relatório da evolução das unidades que a gente lançou, né? Nesses 120 dias, a gente tem um relatório das unidades. Teve unidade que subiu quase 30% de PJ. Então, tem unidade que estava ali com 40%, já saltou para 70%, já ganhou selo em pouco mais de 4 meses, né? Imagina como é que não vai estar no fim do ano. Então, é isso que é importante. Então, que vocês foquem na questão do IPJ, né? O IPJ está melhorando, está piorando? Até para reportar para a gente. Oita, tive uma queda no IPJ. O que aconteceu, Thiago? Né? A gente sempre deixa eu olhar aqui, não, é um cálculo aqui, é um indicador que não entrou, uma variável que não entrou. Então, isso que é importante. Então, essa era a apresentação que a gente tinha falado do painel de correção, né? Só rememorando o que a gente apresentou em março. A gente está à disposição aqui nesses contatos aqui para tirar dúvidas, né? Então, a todo momento, os magistrados entram em contato com a gente, os servidores. Então, a gente sempre está disponível. A gente precisa desse feedback, né? Para saber o quanto está difícil, não está conseguindo entender, a gente precisa melhorar a explicação, precisa melhorar essa abordagem. Então, a gente sempre está à disposição, a gente fica muito satisfeito em estar conversando com todos. Obrigado. Leandro, antes de você começar, eu vou lançar aqui duas perguntas que colocaram no chat. Aí eu não sei se você acha pertinente falar depois da sua explicação. Que uma é sobre onde poderemos ver os processos julgados no painel, que a Carmelita perguntou, e outro foi um usuário anônimo aqui que perguntou sobre os processos suspensos. É verdade que quando ele sai da suspensão, ele volta com o acúmulo de tempo que ele ficou suspenso? Pode explicar sobre o congelamento do tempo? Então, não sei se deixa para o Não, final. eu até vi antes essas duas perguntas. A doutora Carmelita, na verdade, ela botou um link do painel da Meta 1, né? Então, quem quiser ver os processos que já julgou, esse link dá direto no painel da Meta 1. E em relação a essa outra pergunta do tempo, acho que ela é bem pertinente. Eu vou deixar antes para responder no decorrer aqui da apresentação, que eu acho que vai ser um gancho bem interessante. E aí Maravilha. eu fiquei aqui E aí, ouvindo, Thiago. só um minutinho, Leandro, Vai te lá. interromper também mais um pouco. Tiago, obrigado aí pela apresentação, sempre a disponibilidade aí da corregedoria, vocês aí do pessoal da correição. A SEGES agradece em nome do Rafael, viu? Obrigado mesmo. E aí, Anderson, eu aqui ouvindo o Thiago falando sobre o IPJ, né, que as unidades, querendo ou não, elas fazem essa espécie de competição positiva para saber quem está subindo, quem está descendo. E interessante porque a gente, quando olha o tribunal como um todo, isso também acontece, né? Então, agora, próximo do fim do prêmio, nós estamos aqui com a expectativa de, quem sabe, a gente conseguir alguma premiação esse ano. Mas para que isso aconteça, né, o tribunal está melhorando os seus números, só que os outros tribunais também estão fazendo isso, né? Então, assim, quando a unidade judiciária ela melhora o seu tempo médio, a unidade ao lado também está melhorando e isso faz com que essa régua vai sempre subindo, né? Seria muito bom se a gente pudesse tirar um retrato das outras unidades e só a minha unidade melhorar os números, né? E aí o crescimento seria mais rápido, né? Mas como a gente está vendo a melhora dos números do tribunal como um todo, né? Então a gente vê isso, eu subi 2 degraus, mas o meu colega aqui do lado subiu 3. Então a gente vai sempre aí nessa questão subindo todos juntos, né? E aí, Anderson, assim, eu fiquei pensando o que é que eu poderia falar aqui para o pessoal, né? Rapaz, como é que a gente vai apresentar novamente o Multimetas de uma forma um pouco diferente, né? Então, eu vou abrir aqui a apresentação que a gente já tinha utilizado, mas vou trazer alguns dados novos, né, para a gente ver. Vocês já estão conseguindo ver minha tela aí? Ver Sim, o que sim. aconteceu nesse período, né? Então, a gente criou, pessoal, na verdade, essa questão do Multimetas exatamente para ajudar a responder parte das perguntas que vocês faziam a partir do painel de correição, né? Então, o Thiago apresentou vários indicadores e a pergunta muito comum é: como faço para melhorar cada um desses indicadores? Então, como essa é uma pergunta, de fato, bastante complexa, né? Cada unidade judiciária tem um quesito diferente que ela precisa atuar para melhorar esses dados, a gente criou o Multimetas como essa forma de traduzir essa resposta subjetiva em algo que é objetivo. Então, nada mais é do que uma forma de olhar cada um dos indicadores do CNJ e tanto do Prêmio Nacional, ou das metas nacionais, como do Prêmio CNJ de Qualidade, e fazendo uma espécie de segregação de acervo da unidade, indicando quais são os processos que impactam em cada um desses quesitos, né? E aí, como é que a gente faz para melhorar, né? Eu trouxe aqui para vocês esse dado aqui do IAD, esse dado é lá do começo do ano, né? Lá no comecinho do ano, no primeiro mês, né, nós estávamos aí com 108% de IAD no primeiro grau,
agora a gente está em algo de 114%, né? Já mostrando, e até o Thiago não quis dizer isso, mas eu vou dizer, né? Por que que o peso do IAD, pessoal, é um peso menor do que o peso dos demais indicadores, né? Porque, querendo ou não, pessoal, felizmente essa é uma batalha que, olhando o tribunal como um todo, a gente tem vencido nos últimos anos, né? Então, a gente agora precisa fazer essa batalha individual. Cada unidade judiciária conseguir fazer isso individualmente. Mas o tribunal como um todo, desde o ano passado, a gente tem conseguido vencer esse desafio, né? E aí, já que a gente sabe que a gente precisa julgar e baixar processos, como que a gente vai fazer isso, né? Eu trouxe aqui, pessoal, o mesmo exemplo que nós tínhamos utilizado lá em março, em março não, com os dados de março, na apresentação que a gente fez lá no encontro dos magistrados, e eu tinha utilizado a unidade lá, Elesbom Veloso, para mostrar para vocês, já sabendo, quando eu escolhi a Elesbom Veloso, eu disse, não, eu vou escolher a unidade que tem mais processos, porque eu já sei que na próxima oportunidade que a gente tiver de mostrar esses dados, essa unidade vai ter avançado bastante. E a premonição de fato funcionou. Quando a gente escolheu aqui a Lesbon Veloso, ela tinha 3.380 processos multimétricos, né? E fazendo aqui mais ou menos o que a gente tinha visto na época, né? O que chamava bastante atenção é que a unidade tinha um tempo médio de tramitação dos processos de conhecimento líquido de 1.238 dias. Só que dentro desse universo, pessoal, de processos multimeta, nós tínhamos ali uma quantidade razoável de processos já julgados, o que demonstrava que a unidade tinha ali muitos processos em que ela podia fazer tanto a evolução de classe como o abaixo arquivamento, e isso melhoraria os números da unidade, né? Pouco mais de 4 meses depois, né, a gente não pode nem dizer que são 4 meses inteiros, né, porque esses dados de março não são do início do mês, a gente teve uma redução significativa aqui, tanto do acervo da unidade, a gente teve uma redução interessante no acervo, mas também do tempo médio de conhecimento. Então, vocês vejam que a unidade conseguiu reduzir quase 300 dias, quase um ano a menos, em menos de 4 meses. Né? E isso só foi possível, pessoal, porque a unidade judiciária acabou optando por escolher parte do seu acervo mais antigo. Né? E isso a gente tem um impacto direto no tempo médio. Né? Agora a unidade tem 1.867 processos multimeta e ainda tem 986 processos já julgados. Né? Então, vocês verem que há uma redução significativa. E eu vou parar aqui, pessoal, para mostrar para vocês esses dados. Né? Para essa apresentação, a gente colocou aqui, logo quando você entra no Multimetas, um histórico, e esse histórico lhe permite ver o que aconteceu no decorrer do tempo. Né? Então, tentando aqui falar um pouco do que o Thiago falou de cada um dos quesitos, né? Quando nós começamos o Multimeta, nós tínhamos praticamente 160 mil processos no primeiro grau, e agora nós temos aqui 121 mil. Essa redução aqui de praticamente 40 mil processos, ela se deu em vários quesitos, né? E aí, olha só, que legal. Se a gente for olhar aqui o quesito de julgar ou baixar processos antigos, né, que seria essa questão de ter o foco nos processos até o ano de 2022, né, nós tínhamos 96 mil processos e agora nós temos 68. Essa diferença aqui, pessoal, de quase 30 mil processos, né, a gente teve um impacto muito positivo na questão dessa quantidade de processos julgados, né, que a gente precisa julgar ou baixar. Eu vou abrir aqui o painel dessa quantidade, né, só para vocês terem uma ideia do quanto isso pode representar em pontos para o tribunal, né? Então, nós temos lá no primeiro grau um pouco mais de 20%, que era o que a gente precisa chegar para bater esse quesito. Mas quando a gente olha o tribunal como um todo, né, somando a turma recursal e o segundo grau, faltam apenas, pessoal, 836 processos para a gente atingir aqui a pontuação de 50 pontos nesse quesito de ter até 20% dos processos antigos, né? E como é que a gente faz hoje para atingir esses processos? Né? Só para vocês terem uma ideia, por curiosidade, eu olhei, vamos fazer um levantamento de quantos processos já estão na tarefa de assinar minuta de sentença. E a gente encontrou mais ou menos 400 processos no primeiro grau que já estão nessa tarefa de assinatura. Então, em tese, a gente tem aí metade dos processos que a gente precisa para chegar nesse quesito de 20% de processos antigos, né? E cada unidade, depois eu posso mostrar para vocês como identificar esses processos. Né? Então, nesse quesito dos antigos, a gente teve um avanço aqui significativo.
o que é que ficou bastante claro, né? É que as unidades judiciárias, Tiago, elas tiveram essa ferramenta disponível, né? Vamos supor que de 1º de abril em diante. Mas se a gente tivesse esse guia do que a gente precisa fazer durante os 12 meses do ano, a gente tem um potencial muito grande de melhorar esses quesitos, não só para a correção, mas também lá o prêmio CNJ de qualidade. Nesse mesmo recorte de processos antigos, nós temos aqui os processos da Meta 2. Os processos da Meta 2, ele é um pouco menor do que esses processos do julgar o baixo antigo, porque tem um ano de defasagem, né? Então a gente olha aqui apenas processos de 2021, vocês vejam lá que a gente tem 45 mil processos, né? Se a gente for olhar o Meta 2 2010, esse aqui sim é o quesito que mais me preocupa, né? Porque esse aqui é o que a gente tem um impacto. Eu vou até reduzir aqui o número de coisas que a gente está mostrando, para ficar melhor de vocês verem, né? Esse quesito aqui, pessoal, ele é o que, na minha visão, tem o maior impacto para o nosso jurisdicionado. Esse aqui é a quantidade de processos que tramitam de 2010 para baixo, né, que tramitam há mais de 15 anos e que ainda não tem julgamento, né? Então, esse número era 3.432 e agora nós já estamos em 2.125. Essa redução aqui que a gente teve de mais de 1.300 processos nesses meses, se a gente conseguir manter essa mesma cadência, nós vamos conseguir até o último dia desse ano não ter nenhum processo 2010. E isso é um feito bastante interessante, porque ao mesmo tempo que nós estamos reduzindo o tempo médio, julgando processo, atuando na Meta 2, na verdade nós estamos fazendo a entrega da jurisdição para o nosso jurisdicionado. A gente poder, por exemplo, no próximo ano, avançar 5, 6 anos ou 7 anos, é uma meta interessantíssima, porque a gente vai ter sempre um acervo renovado, né? Então, se a gente puder dizer que nós não temos nenhum processo que tramita há mais de 15 anos, nós estamos aqui entregando a jurisdição de uma forma mais justa também, né? Aqui também, pessoal, a gente colocou no finalzinho de junho esse quesito novo, né? Dentro da Meta 2, eles fizeram várias metas, né? Então, nós temos a Meta 2, que é o conjunto inteiro, né? Nós temos a Meta 2 de 2010, que são esses processos mais antigos. E nós temos a Meta 2 voltada para os processos que envolvem idosos, né? Esses aqui não são processos que tenha idosos nos polos, né? Mas que tratem de assuntos do direito do idoso, né? Então, nós temos uma quantidade relativamente pequena de processos, 331 processos não julgados, né? E essa daqui também é uma meta que a gente precisa atingir 100% até o final do ano. Vou aproveitar também para mostrar 2 novos quesitos que a gente inseriu no Multimetas também no finalzinho do mês de junho. A gente tem aqui o de presos provisórios. Finalmente, a gente conseguiu voltar essa informação de presos provisórios lá no Datacom. E a partir de agora, a gente também vai conseguir monitorar aqui os processos que têm presos provisórios. O que a gente identificou, pessoal, nesses provisórios? Né? Mesmo tipo de problema que a gente tinha na informação anterior, que é prisões decretadas em processos que já estão em arquivo definitivo. Então, muitas vezes a prisão é feita dentro de uma cautelar, essa cautelar já está em arquivo definitivo, e o inquérito ou a ação penal, ela está tramitando em outro número, né? E isso pode causar uma certa dificuldade para as unidades judiciárias que acessam essa informação diretamente no BNMP. Imagine que um magistrado que está presidindo um feito e uma determinada pessoa está privada de liberdade, ele acessa o BNP, vê o número do processo, vê no nosso PJE e vê que o processo já está arquivado. Isso pode causar uma confusão do magistrado ficar sem saber se aquela prisão ela ainda existe ou não e interferir no julgamento ou na decisão que vai ser proferida no outro processo, né? Então, o que a gente orienta nesses casos seria fazer essa mudança da prisão, baixar o mandado em um processo e criar um mandado novo já cumprido no processo que está em tramitação, para permitir, inclusive, o controle da reavaliação dessa prisão a cada 90 dias, né? Também temos outro quesito aqui voltado para a questão criminal, pessoal, que é os incidentes do CEL, né? Os incidentes do CEL, pessoal, é um dos quesitos que a gente vai perder aqui no Prêmio CNJ de Qualidade desse ano. E qual é o nosso objetivo, né? É ter um percentual desses incidentes vencidos, né? Todos os meses igual a 0. Então, aqui no Multimetas, nós botamos 2 quesitos para os incidentes do CEL. Um são os quesitos já vencidos, e aí, nesse caso, cada unidade judiciária tem que fazer a decisão o mais rápido possível para zerar esses incidentes vencidos.
E para que a unidade judiciária não seja surpreendida, né, apenas no dia que ele está vencido e, portanto, eu ter ali horas para fazer a decisão, nós também decidimos colocar aqui os incidentes que estão próximos do vencimento. Isso significa dizer que qualquer incidente que vai vencer nos próximos 30 dias, a gente já avisa previamente, fazendo com que a unidade tenha um certo tempo, né, para que ela possa analisar esses processos. Então, esses são os quesitos novos, né, o Meta 2 e 12, os incidentes do CEL e os presos provisórios, né? E aqui, pessoal, dentro das unidades, né, já que eu estava falando de Área de Bom Veloso, né, eu quero mostrar para vocês que quando a gente fez a última apresentação, ela estava aqui, a primeira unidade judiciária com mais processos, né, com 3.300 e alguma coisa, e agora ela está aqui, ó, na 11ª posição, com 1.867. Então, a gente sabe que esses processos é muito difícil a unidade conseguir fazer essa redução em um único mês, né? Mas, novamente, se a gente projetar isso para a gente fazer no decorrer de 12 meses, a gente consegue sim ir inserindo ali os processos multimetas junto com os outros processos para a gente conseguir essa redução. E aí só eu mostrei o tribunal como todo, o primeiro grau, mas agora eu vou mostrar dentro de uma unidade judiciária como é que essa evolução acontece, né? Então, se a gente for olhar aqui no total de processos, saiu de 3.545 para 1.867. E aqui, pessoal, se a gente for pegar, por exemplo, os... Leandro, só lembrando Opa, também desses indicadores que você falou aí, só reforçando, né, algumas unidades de semana passada e ao longo desse mês inteiro, a questão das MPU vencidas, né, a corregedoria, especialmente a seção de correição, ela está fazendo esse trabalho bem, assim, bem focado, porque a gente percebeu que na maioria dos casos desse indicador, né, desse requisito, é só questão de retificação de alguma informação, né? Ali a decisão da medida protetiva já foi dada anteriormente e falta só essa verificação no sistema. Então a gente já está orientando, está conversando, mas a partir de agosto, né? Desde já limpando essa parte, a gente vai ficar bem atento a esse indicador, né? A esse requisito, melhor dizendo. Então a gente vai estar bem atento e pedir para as unidades sempre verificarem no DataCore esse indicador que vai estar lá pontuado lá em cima. e é interessante, Thiago, que assim, por mais triste que seja a gente chegar à conclusão de que para esse ano, para esse prêmio que se encerra no dia 31, dificilmente a gente vai conseguir chegar na meta de tempo, né? Talvez esse seja o melhor momento para a gente fazer as correções devidas. Então, vou voltar aqui para ficar mais claro, né? Então, nesse momento, nós temos aqui quantas medidas protetivas vencidas? Deixa eu ver. Ó, nós temos, nesse momento, 166 medidas protetivas que estão vencidas, né, que já passou o prazo de 48 horas. Essas medidas, pessoal, a partir do dia 1º de agosto, se a gente movimentar uma medida dessa que está aguardando, por exemplo, 1.000 dias, e eu fizer a movimentação dela, essa medida vai entrar na nossa média, certo? Então, a gente tem, do dia de hoje, 7 de julho, até o dia 31 de julho, para analisar a maior quantidade de medidas que a gente conseguir, porque aí elas estariam excluídas da média que a gente vai começar a contar a partir de 1º de agosto. Então, talvez, Thiago, essa também fosse uma boa estratégia das unidades, que é zerar ali o problema estatístico em relação às MPUs, para a gente começar o próximo ciclo do prêmio zeradinho e aí sim fazer o máximo possível para que a gente possa atender esse período. Uma questão, Thiago, que também impacta, a gente já discutiu muito sobre isso, né? A questão das MPUs é o momento em que vai se dar a informação de que a medida não foi deferida quando nós estamos diante dos casos de incompetência, né? Então, esse talvez seja o ponto que mais prejudica esse quesito na medida protetiva de urgência, que é, no momento em que há um declínio de competência, a gente tem um lapso temporal muito grande entre a distribuição do processo e a efetiva análise daquela medida pelo magistrado que vai se sagrar competente, né? Então, esse lapso entre a distribuição, essa decisão de declínio, ele hoje está sendo um lapso muito grande. Então, assim, a gente tem várias formas de interpretar isso. Uma delas seria que o momento do declínio seria uma espécie de indeferimento, mas caso o magistrado não entenda isso, o melhor que ele pode fazer é declinar da forma mais rápida possível para que o próximo magistrado possa analisar ainda dentro do prazo. Então, se o entendimento não for de que está ocorrendo um indeferimento ali, nós temos que ter um prazo bastante exíguo para que esse declínio possa acontecer, para que o próximo magistrado possa analisar ainda dentro do prazo dessas 48 horas, né?
Bom, aí voltando aqui, pessoal, eu queria mostrar rapidamente para a gente voltar lá para a apresentação e poder responder as perguntas de vocês, né? Então aqui, só para a gente olhar aqui, aonde é que ocorreu essa redução, né? Então se a gente for olhar aqui no julgar ou baixar antigo, ó, saiu de 1.400 para 841. Se a gente for olhar na meta 2 de 2010, ó, a gente tinha 8 processos, agora tem 3. Então, sim, é bastante factível que desses 3 a gente consiga fazer de agosto até dezembro, né? Aí aqui nos feminicídios, vamos olhar como é que está aqui. Feminicídio, ó, tem um único processo que está contando. Então a gente pode aí analisar esse processo. Nós temos aqui também, vamos olhar aqui o do tempo médio da ação penal do júri, né? Aqui também eram 6 processos e agora são 3. E aí, nesse quesito de tempo, né? Só para a gente trazer aqui também essa informação para vocês, aqui seria o tempo dessa unidade, ela está em 943 dias, então está faltando pouca coisa para a gente conseguir o início da pontuação dessa unidade, né? E aqui na questão dos processos criminais, isso aqui também eu acho que é importante a gente enaltecer as unidades judiciárias, né? Teve o esforço concentrado da Corregedoria que ajudou bastante no atingimento dessa redução do tempo médio nas ações penais do júri, né? Mas é interessante que esse esforço que foi feito de forma concentrada possa ser feito individualmente por cada unidade judiciária. Então, se cada unidade judiciária já tiver no seu dia a dia ali esse esforço de reduzir o tempo destes processos mais antigos, quando esses eventos de esforço concentrado ocorrerem, o nosso êxito vai ser ainda maior, né? Então, a gente está vendo aqui nas ações penais do júri que a gente começou a pontuar, né? E aqui no tempo médio das ações penais, ó, nós temos aqui 224 dias, que é o que nos faria ali iniciar a faixa de pontuação. E aí é interessante por quê? Porque dentro desses processos, pessoal, nós temos várias situações que a gente pode escolher fazer a suspensão dos processos, né? Foi o que eu identifiquei aqui. Nós identificamos, pessoal, que algumas unidades judiciárias, por alguma razão, estavam com processos suspensos, né? Tiveram de certificar algo nos autos e, para fazer essa certificação, acabaram utilizando a movimentação de levantamento de suspensão. Isso fez com que um processo que estava suspenso saísse da suspensão, fazendo com que aqui ocorresse o inverso aqui no tempo médio. Então, acho que esse também é um esforço que pode ser feito, que seria tentar identificar processos que já estiveram em suspensão e ver se não seria o caso de retorná-los, né, para essa situação. Então, vou voltar aqui para a gente Leandro, focar aí. só um parênteses nessa questão da suspensão, também relacionado aos processos criminais. Eu também, nesse levantamento, nessa curadoria que a gente faz do nosso acervo, já verifiquei algumas vezes processos que têm aquela determinação de suspensão do 366, né, quando o processo ele está foragido, o réu está foragido, tem no despacho a determinação de suspensão, mas efetivamente ele não está lançada a movimentação de suspensão do processo. Também acho que vale a pena a gente mencionar isso aí, né? A questão do levantamento, do lançamento do movimento correto de suspensão nos processos. Exato. Aí, pessoal, aqui só para a gente mostrar novamente, né? Essa coluninha também de multimeta, a gente sai olhando aqui, cada unidade judiciária que olha uma arte para ver o que está acontecendo. Daí é bastante interessante ver várias unidades priorizando o cumprimento desses processos multimetas aqui. E aí a gente acaba atingindo lá os nossos objetivos. Essa listinha multimeta, ela é feita de forma automática lá pelo MAAT. Então, sempre que você distribui novos processos, ele vai olhar se aquele processo é multimeta e, se for, ele vai colocar nessa listinha aqui, fazendo com que você tenha essa atenção maior. Aí o Thiago falou que algumas vezes sobre tempo médio, eu falei algumas vezes sobre tempo médio. Eu vou mostrar esse cálculo de como o tempo médio funciona novamente, só para tirar alguma dúvida que possa ter ficado em vocês, né? E como é que o CNJ faz esse cálculo de tempo? E aí, Anderson, eu vou aproveitar para responder a pergunta lá do colega sobre a suspensão, né? Como é que o CNJ faz o cálculo de tempo? É um cálculo simples, né? Eu pego cada processo da unidade judiciária. Então, nesse exemplo aqui, esse 3.000 indicaria 3.000 dias de um processo, né? E por assim vai. Então, nessa unidade judiciária fictícia, nós teríamos apenas 20 processos. Então, se eu dividir a soma dos tempos dos processos, né, pela quantidade de processos, nós vamos ter aqui o tempo médio desses processos, que no caso aqui seriam 949 dias, né? E aí, o que é que está à disposição da unidade judiciária para ela interferir nesse tempo médio, né? Na situação ideal, seria
a melhor forma de interferir no meu tempo médio seria baixar os processos mais antigos, né? Então, se eu pegasse os 3 processos mais antigos dessa unidade, né, seriam esses 3 primeiros aqui, e baixasse ele, agora eu teria a soma só de 11 mil e poucos dias, dividido por 17, e a gente teria uma redução de 30% aqui no tempo médio. Mas é claro que essa situação ela é muito difícil de ocorrer, porque nem todos os processos eles estão aptos à baixa no mesmo momento, né? E é por isso que a gente tem que ir lá fazer essa espécie de priorização das movimentações para fazer com que esses processos estejam aptos, né, em algum momento, né? Se a gente fizesse o contrário, né, que seria esquecer completamente os processos antigos e baixar apenas os mais novos, aí nós teríamos o efeito inverso, né? Nós teríamos o aumento do nosso tempo médio aqui para 1.090 dias, um aumento de 15%. E aí a ideia seria que a unidade ela fizesse essa espécie de balança, né? Então, eu vou baixar alguns antigos e vou mesclar com processos novos, de forma que a gente tivesse ali um equilíbrio entre os processos que estão sendo baixados e, portanto, aqui uma redução do tempo médio. Teve um colega aqui que fez uma pergunta que é interessante. Ele perguntou assim, soube que os processos suspensos, é verdade que quando ele sai da suspensão, ele volta com o acúmulo do tempo que ele ficou suspenso, né? Bom, pessoal, essa pergunta, a resposta correta é o seguinte: sempre que um processo entra em suspensão, ele deixa de contar, tanto aqui na soma dos processos, como deixa de contar aqui embaixo também. Quando esse processo volta, a gente vai ter o reinício do tempo dele. A partir do dia que a suspensão foi levantada, então imagine que ele estava com 3.000 dias e ele passou um ano parado. No primeiro dia, após a suspensão, ele vai estar com 3.001 dias. Mas ele vai voltar a contar também aqui para 18 processos. Então, ele vai contar das duas formas, né? Hoje, esses números de processos suspensos, né, o tempo de tramitação dos processos suspensos, a gente não tem ainda a melhor técnica desse número. Então, lá para o multimetas, nós já estamos fazendo o cálculo correto, com a subtração desse tempo que ele esteve suspenso, né? Nós estamos com os dados, com esses novos dados prontos, né? E é bem provável, a gente não sabe ainda muito bem em que data isso vai acontecer, Thiago, mas é bem provável que nos próximos dias ou semanas, vocês possam ter acesso a esse novo cálculo de IAD e de tempo médio. E nesse novo cálculo, a gente já está desconsiderando todo o tempo que o processo esteve suspenso, e esse, de alguma forma, já está mais ou menos correto, mas o melhor, né, que seria o tempo em que o processo esteve em grau de recurso. Então, esse tempo ele também está impactando negativamente nos dados do Datacor, e com esses novos dados a gente vai ter a subtração desse tempo. Então, se o processo, vamos pensar aqui numa situação hipotética, um processo tramitou durante um ano, ficou suspenso durante um ano, subiu ao tribunal e passou um ano no tribunal, só vai contar esse ano que o processo tramitou, né? Então, a ideia é que a gente tenha essa correção. Isso vai fazer com que as unidades elas tenham aí uma melhora nesse quesito do tempo médio. E aí, com isso, né, a gente já falou algumas vezes sobre suspensão aqui, isso vai ficar mais claro para a unidade o benefício que é, nos casos em que se encaixa a suspensão, aplicar a suspensão. Então, aplique a suspensão porque ela vai trazer essa melhora, né? E aí, novamente, essa questão do que é melhor a unidade buscar, né? Se é reduzir o número de processos 100 dias ou se é reduzir o número de processos multimetas, né? Toda a questão, pessoal, está relacionada com a redução do próprio acervo da unidade. Quanto menor o meu acervo e quanto mais novo esse acervo for, menor vai ser a quantidade de processos multimeta que eu vou ter para enfrentar e, consequentemente, menor vai ser a probabilidade de um processo meu não ser movimentado dentro desse prazo de 100 dias, né? Então, nesses dados novos, também é bem provável que a gente acabe mudando essa chave para a resolução do CNJ, que estabelece um novo prazo de 120 dias, né? Então, nessas mudanças, nós vamos aproveitar para fazer várias mudanças e talvez essa entre junto também. Então, assim, uma boa forma da unidade se livrar, entre aspas, dos 100 dias é reduzir o meu acervo, ter uma cadência de movimentação desses processos média, de forma que eu não vou me preocupar com processos com mais de 100 dias, porque de tantos em tantos dias eu já estou movimentando todo o meu acervo, né? Então, vocês imaginem que a unidade que hoje tem 6.000 processos, se ela tiver 4.000, vai ser bem mais fácil de que
isso não aconteça, né? Então, essa é o que a gente tinha aqui preparado para vocês, e agora a gente vamos ficar aqui eu e o Thiago tentando responder as dúvidas de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui antes, ver se tem alguma coisa que não foi dita, né, dessas perguntas, e aí a gente começa aqui a responder essas questões, né? Então, Sim. suspensão já foi. Acho que do TRF1 dos processos previdenciários. Do TRF, a questão seguinte, né? Quando vocês enviam lá para enviar, providenciar remessa para a instância superior, lá tem uma saída que te permite enviar para outros tribunais, né? Por que esse é a melhor forma de você fazer isso, né? Porque para o CNJ vai ficar a forma correta, que não é que o processo esteja em arquivo definitivo nem está suspenso, né? O processo está em grau de recurso. Esse grau de recurso é uma baixa. Então, se a gente enviar o processo, por exemplo, para suspensão, ele não vai contar no IAC, ele não vai contar no tempo médio, mas não vai contar no EAD, porque não vai ser uma baixa, né? Então, a melhor forma seria, de fato, remeter em grau de recurso e lá, antes de enviar, como se você estivesse enviando para o Tribunal de Justiça, lá tem uma saída que é outros tribunais. E aí você coloca o processo lá, né? Uma boa pergunta aqui, que é a transação penal, né? A transação penal, a gente tem um movimento de suspensão específico para a transação penal. Então, você pode fazer a suspensão desse processo e acompanhar lá esse cumprimento que vai se dar no tempo com o processo suspenso, né? Né? Tem mais algumas aqui abaixo sobre questão de distribuição. Eu vou responder essas duas últimas aqui que são relativas ao painel de correção, né? Porque os dados do Datacom não batem com o painel e a questão da redução da taxa. Porque quando a gente foi montar o painel de correção, a gente sempre monta ele, na verdade, no ano anterior, né? Então, ali em novembro, dezembro, né? Para vocês terem ideia, agora em agosto a gente vai começar já as discussões do próximo painel de correção de 2026. Então, ao longo desse ano, a gente vai discutindo e no final do ano a gente tem dado de quê? Então, na época da construção, alguns indicadores não estavam no Datacom, né? Então, ele é um painel misto, né? Ele traz dados ali do painel da STIP, né? Que hoje estão nas sedes, né? Questão para julgar processos antigos. A gente já tinha esses dados das sedes ali no início do ano e a gente passou a utilizar o tempo médio, tinha no Datacom, a gente passou a utilizar ele, né? Processos paralisados, né? Não tem nos painéis da STIP, a gente usa do Datacom. Então é essa mescla. Mas a gente já está caminhando ali para uma unificação, né? Já estão nessas discussões, já existem os dados sendo gerados de maneira única, a gente só está fazendo a revisão final e aí haverá essa mudança. Então a gente vai migrar depois 100% para os painéis da STIF. Então a gente vai fazer essa mudança, né? Antecipando, calma, pessoal, vamos aguentar o coração aí. Vamos com calma, exato. E assim, Thiago, isso vai ser bem interessante porque a gente vai tirar essa preocupação das unidades, né? Hoje, as unidades elas se preocupam porque elas têm que consultar vários painéis diferentes, e esses painéis, de alguma forma, têm dados diferentes, né? Então, o que a gente quer é que o servidor vai analisar o painel de correção, ele vai encontrar o mesmo percentual que está no painel de correção, ele vai encontrar no Datacom, vai encontrar nos painéis internos da SES, vai encontrar em todos os lugares o mesmo dado, né? Então, esses dados, a gente nós já estamos homologando, por assim dizer, os dados já estão processados, e é provável que a gente consiga ver isso aí nas próximas semanas, né? Então, pelo menos um desses problemas a gente vai retirar e aí a gente vai poder focar o que a gente quer. Tirar da unidade judiciária essa preocupação de ficar perdendo tempo com essa escolha de dados e passar para analisar os processos, movimentar os processos e focar ali no que realmente precisa, que é a movimentação. Tem uma outra questão aqui, Thiago? Sim, eu ia falar da taxa de congestionamento, né? Depende da efetiva baixa, a adição de acervo. Sim, tudo que envolve a retirada de processo daquele acervo, né? Seja por suspensão, seja por remessa, seja por baixa, ele influencia na taxa de congestionamento, sim. Aqui tem uma questão lá do juizado, da Zona Leste 2, né? Do ICEF. Já fez a pergunta dizendo a resposta, né? Se está tendo uma discrepância entre distribuições de processos, né, provavelmente é a questão, né, de acumuladores no PJE. No PJE, vou explicar aqui rapidamente como é que funciona a distribuição. Quando um processo entra, ele olha quais são os órgãos julgadores que têm competência para receber aqueles processos, né? E depois olha entre os cargos judiciais, né? Seja dentro da mesma unidade judiciária ou em unidades judiciárias diferentes, no caso dos anexos aqui,
por mais que seja o mesmo magistrado, o PJ entende que são unidades diferentes, e aí ele faz essa distribuição pelos pesos, né, dos acumuladores. Então, quando há uma discrepância entre esses acumuladores, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta encontrar um equilíbrio entre ele, distribuindo mais processos para uma unidade em detrimento da outra. Mas como nós ainda estamos mais ou menos à metade do ano, né, é bem provável que com a correção disso a gente consiga fazer com que as duas unidades judiciárias recebam igual quantidade de processos, né, até o final do período. Eu Leandro, vou anotar o número do SEI e depois a gente dá uma analisada nisso. Leandro, só para mencionar também aqui uma pergunta interessante do Gabriel, não seria interessante criar um filtro no Datacall com decisão de suspensão não suspenso? É, É, a gente sempre, além é, desse teu questionamento, também tem aquela questão dos julgados, que estão julgados, mas não estão com lançamento de julgamento isso. no É, PJE. A gente vem identificando esses casos, geralmente nos processos que foram migrados do Thames Web para o PJE, e nessa migração não trouxe com ele os lançamentos de julgamento e de suspensão, né, Leandro? nós estamos fazendo aqui, Gabriel, um negócio bem legal, né? Estamos fazendo alguns testes e pode ser que a gente também consiga disponibilizar isso para vocês nas próximas semanas, né? É, todos esses processos multimetras, né? A gente baixou o conteúdo de todos esses processos, então nós temos aqui o conteúdo desses 150 mil processos. E dentro desses conteúdos nós estamos conseguindo fazer algumas buscas textuais dentro destes processos. E foi assim que a gente conseguiu corrigir aí muitos dos CPF das partes, né? Então, dentro dos próprios processos, nós encontramos ali os CPFs estão indicativos de que isso poderia ser feito. E aí nós vamos fazer esse mesmo tipo de busca textual para encontrar essas situações. Então, nós estamos pensando aqui em fazer isso para encontrar julgamentos que não foram lançados, medidas protetivas que foram analisadas, mas a gente não teve a movimentação correta, suspensões que foram deferidas lá no corpo da decisão, mas a movimentação saiu mero expediente. Então, a gente vai tentar fazer algo nesse sentido, né? Mas, por o mais curto prazo, o que a gente pode fazer é encontrar processos em que houve uma decisão de suspensão e, por alguma razão, hoje ele não está suspenso. E é basicamente, assim, pelo que a gente viu, o volume está nessa situação. Processos que estavam suspensos, houve um pedido qualquer no processo. Para que esse pedido fosse apreciado, foi feito o levantamento da suspensão. E aí, quando o processo voltou para a tarefa de suspensão, ele está lá na tarefa, mas formalmente para o CNJ ele está em tramitação. Então, a gente pode colocar esse filtro tanto na aba de processos, como na aba lá de Datacall, né? No caso, processo para a secretaria guardando audiência. Olha, essa aqui também é uma questão bem, bem interessante, né? A gente até iniciou algumas discussões com o Dr. Ulisses, aí, com o Dr. Valdemir na corregedoria, buscando uma possível regulamentação da utilização de possíveis suspensões nessa questão, né? O que é que a gente identificou? É claro, pessoal, que há um certo risco da gente indiscriminadamente colocar qualquer processo que está aguardando audiência em suspensão, porque haveria o risco, inclusive, dessas audiências não ocorrerem se os atos não forem cumpridos, né? Então, assim, os juízes auxiliares da corregedoria eles estão estudando uma metodologia de fazer isso e acredito que um bom caminho seria ter uma certificação nos autos de que todos os atos decorrentes daquela audiência já foram efetivamente cumpridos e o processo, de fato, está apenas aguardando aquela data que foi designada. Porque aí sim a gente teria uma segurança de que essa possível suspensão não traria nenhum prejuízo para a realização desse ato, né? Que é o que pode acontecer. Aí essa questão dos dados da Datacall a gente já meio que comentou, taxa de congestionamento, isso aqui o Thiago já falou também. Os processos que estão na central de mandados. Sim, antes de você responder isso aí, da influencia Isso. no painel. Sim, porque eles fazem parte do acervo, né? Então, tudo faz parte do acervo, né? É um pouco até. Vou juntar com a outra questão a respeito do. Uma pergunta aqui. O parâmetro do tempo médio de 500 dias não criminal foi estabelecido considerando quais bases, né? Pergunto porque os processos que necessitam de perícia, audiência de instrução, leilão, dificilmente são incluídos em 500 dias pelo rito que segue. Os requisitos que a gente utiliza são do prêmio CNJ, porque uma das apresentações eu falei assim, o CNJ ele estabeleceu os indicadores, mas ele não disse inicialmente naquele momento quais eram os indicadores ideais, né? Tem lá a fórmula do tempo médio, tem a fórmula da taxa de congestionamento, mas ele não vai dizer exatamente. Com o prêmio CNJ, ele começou a estabelecer, olha, aqui é 500 dias, aqui é 1.000 dias, aqui a taxa é cair tantos por cento ao longo do ano. Então, está aqui no artigo 10, inciso 3º, que ele vai falar, né, para os tribunais de justiça estaduais,
começa uma pontuação de 900, começa a pontuar 900 dias no tempo médio de tramitação do pendente líquido, e a pontuação máxima é com 500 dias. Então ele considera assim, poxa, um Tribunal de Justiça com ações penais, com júri, com família, né, questões de inventário, tudo, execução, deve ter um tempo médio de 500 dias. Né? O ideal é 500 dias. Então, quando a gente olha para uma unidade que tem todos esses processos, a gente também imagina isso. Essa unidade, ela tem tudo isso, ela tem que rodar isso em 500 dias. Inicialmente, a gente pensa, poxa, é complicado, é difícil, mas a gente tem melhorado. Né? Isso que é importante. Né? Apesar de estar sendo difícil, a gente tem melhorado. E voltando um pouco à questão dos processos na central, também é observado isso. Né? O processo está na central de mandados, está aguardando oficial, a unidade tem que ela observar, cobrar, né, informar a corregedoria de algum problema, porque isso sim faz parte, né? Como o Leandro disse, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, quando uma coisa não é vista, ela não é contabilizada, a tendência é, pô, deixa de lado, né? Então, aqui dentro a gente tem essa preocupação, porque a maioria dos indicadores do PMCNJ tratam de processo de conhecimento, né? E a execução está sendo deixada de lado, e, poxa, em algum momento o CNJ vai olhar para isso aqui e vai falar, comecem a olhar para a execução. No momento é conhecimento, mas a unidade ela tem que estar no controle de tudo. Então, ter esses cuidados, ter o controle de tudo, né, de como cobrar. Essa questão das perícias, a gente já sugeriu a questão da suspensão desses processos, né, processos que estão aguardando perícia, processos que estão no núcleo psicossocial, a gente sugere que eles sejam suspensos em uma movimentação que a gente já pediu. Então, quando for deferido, né, vai ter as decisões, a gente vai comunicar as unidades. E as outras questões também a gente está apurando. E aí, Tiago, essa questão da central de mandados ele é muito interessante, né? Porque a gente pode ter duas visões sobre esse problema, né? Uma visão é a culpa é dos oficiais de justiça, eles não cumprem os mandados e meu processo fica parado. E os oficiais de justiça podem ter a visão, olha, eu estou cumprindo mandados que poderiam ter sido intimados por outro meio. Então, isso faz a gente repensar a forma como a gente tem utilizado a central de mandados. Né? Então, existem situações como eu aqui mostrando, não sei em que oportunidade, mas estava mostrando aqui as informações do painel de central de mandados dentro do Datacom. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de processos já em arquivo definitivo que tem algum mandado em aberto. Então, se eu tenho um processo em arquivo definitivo que tem um mandado em aberto, ou eu tinha um mandado lá e que eu desisti do cumprimento dele e já arquivei o processo, ou simplesmente eu arquivei o processo de forma definitiva e estou intimando daquele arquivo definitivo. Então, encontramos aqui, por coincidência, olhando um processo, eu tinha um réu revel, a sentença foi de extinção por prescrição do processo. E aí o que estava faltando para arquivar o processo era a intimação de uma sentença que tem benefício direto para o réu, que é a sentença de prescrição, e aí eu não consigo arquivar o processo porque eu tenho um mandado pendente em aberto. Né? Então, assim, tem várias situações em que a gente pode repensar essa expedição de um mandado e buscar ali os outros meios, seja via advogado, seja via diário. Então, a gente também pode reduzir esse problema. Às vezes esse problema está sendo criado não só pelos oficiais de justiça, mas também pela unidade judiciária, né? Aí os processos previdenciários, acho que tu já falou, né? Só para a Luciana, a respeito que ela falou a diferença entre o IAD do Datacall e do plano de correção, né? Pelo que ela falou aqui, né, o IAD médio, 2025 está 101, né, e o plano de correção está 85. Só lembrando, no painel de Datacall, no Datacall existem 4 ou 5 IADs diferentes, né? Então, o IAD ele é calculado num período. Eu posso ter um IAD dentro do mês, né? Lá, o próprio Datacall tem um IAD do mês. Mas o painel de correção utiliza dados de 12 meses, né? São os últimos 12 meses ele vai contabilizando. Então, lá no Datacall tem esse IAD, né? É para ser o mesmo. É para ser o mesmo. Se tiver uma diferença, pode avisar a gente. Ó, pronto aí, o Leandro mostrou que esse 2025 realmente tende a ser um pouco mais alto, né? E o do 12 meses está um pouco menor. Então, o painel de correção utiliza esse segundo aí que o Leandro está mostrando. Esse critério de 12 meses, pessoal, é um critério que vai mudando, né? Mas para vocês terem uma ideia, né? A gente, nesse mês de julho, esses 12 meses, eles batem exatamente com o período do Prêmio CNJ de qualidade, né? Então, assim, essa questão da gente ter vários meses possíveis, né, acaba fazendo com que a unidade ela precise ter 100% em todos os quesitos, né? Então, eu preciso estar acima de 100% dentro deste ano, eu preciso estar acima de 100% no período dos últimos 12 meses, que seria
o período do painel de correção, e o preciso está acima de 100% no período do prêmio CNJ de qualidade, né? Então, a gente tem todos esses quesitos, acaba que a gente tem um controle maior e isso acaba ajudando a unidade na redução do seu acerto. Aqui tem uma pergunta, pessoal, sobre essa questão do BNMP, né? Então, o BNMP, ele voltou aqui para o Datacor. A gente tem agora todas essas informações. E aí, o que é que mudou em relação aos dados anteriores, né? A gente também tem dados trazidos todos os dias, né? Esses dados estão sendo atualizados, salvo engano, próximo das 7 horas da manhã. E a única forma que a gente tem de melhorar esse dado... eu estou aqui na primeira vara de Floriano, eu não tenho 45 presos provisórios, eu só tenho 18, eu só tenho 16. O que é que a gente precisa fazer? Ir lá no BNMP e fazer o ato que a gente precisa fazer. Ou é baixar esse mandado, ou é revogar, ou é fazer um alvará de soltura, então, ou fazer um contramandado, enfim. Isso aqui que está em azul, se a gente clicar e se você tiver logado lá no BNMP, deixa eu logar aqui só para a gente... Deixa eu tentar mostrar isso para vocês. Não sei se eu consigo aqui, mas se der, vai ser legal para vocês verem. Né? Aqui do Datacor, se a gente clicar aqui no Jaime, por exemplo, vai abrir diretamente ele lá. Abrir o Jaime, então vai mostrar todas as peças que o Jaime tem, né? E se a gente clicar aqui nessa peça, é essa peça que está fazendo com que o Jaime apareça como preso provisório dessa unidade judiciária. Então, muitas das vezes, a gente tem uma situação em que essa peça aqui, ela já está baixada dentro do processo, mas não está baixada no BNMP. Então, para que a gente possa atualizar essa informação, basta vir diretamente no BNMP e fazer lá o ato que precisa ser feito, né? Vamos continuar aqui, Tiago, para a gente poder dar vazão a essas perguntas, né? Parâmetro de tempo médio, 500 dias, não criminal, foi estabelecido considerando quais bases? Isso aqui o Tiago até já falou, eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui é o quesito de prêmio lá, de tempo médio, né? Esse quesito de tempo médio, pessoal, no prêmio CNJ de qualidade, ele fala que até 500 dias, né? É um tempo médio total, né? De todo o tribunal. E também temos os tempos específicos. Então, nós temos o tempo médio das ações penais, tempo médio da ação penal do júri, tempo médio do ato infracional, tempo médio do feminicídio. E aí, as unidades judiciárias que têm processos predominantemente criminais, se utilizou o critério de usar o tempo médio desse quesito lá do prêmio CNJ de qualidade. Então, uma vara única que tem todos os tipos de processo, o tempo dela vai ser esse tempo aqui genérico, né, que seria o do tribunal como um todo. A unidade judiciária criminal, que tem predominantemente processos não júri, então ela vai ter o tempo médio das ações penais, né? E as unidades judiciárias que têm competência predominantemente do júri, vai usar o tempo médio do júri. Então, esses números, pessoal, não foram assim criados, por assim dizer, né? A ideia é que a gente se aproxime da faixa de tempo de maior pontuação aqui no prêmio CNJ de qualidade. E é até interessante isso também, essa questão, Thiago, porque quando esse tempo foi definido, até a expectativa de em quanto tempo nós entraríamos na faixa de pontuação era outra. E se demonstrou que a fixação desses tempos que pareciam ser inatingíveis, né, se demonstrou factíveis, né? A gente teve essa redução significativa do tempo médio das ações, e quanto mais esses assuntos que nós estamos questionando aqui e apresentando para vocês, eles passem ao dia a dia das unidades, mais facilmente as unidades vão conseguir atingir esses tempos, né? Pessoal, só lendo um pouquinho, quem tiver alguma dúvida sobre algum quesito ou indicador do prêmio, eu vou colocar aqui no bate-papo, ou então só colocar portaria 411 CNJ no Google, né? Portaria prêmio 411 CNJ no Google, que o primeiro link está lá, a portaria, e lá diz todos os indicadores e metas do CNJ lá, tempo, porcentagem. Isso que é importante, Anderson, lembrar que a gente sempre gosta de falar, né? Quando a gente vai fazer correição, a gente dá essa orientação extra, né? O painel de correição, ele traz indicadores comuns a todas as unidades. Não quer dizer que são os únicos requisitos. O Leandro sempre falou com multimetas, isso aí, não são os únicos requisitos que as unidades devem lidar. E a gente tem estudos, né, de fazer um painel de correição com todos os requisitos. Aí vai depender de como as unidades poderiam encarar, né? São cerca, se não me engano, são 12 a 15 requisitos que, digamos assim, são do primeiro grau. Então, vocês devem lidar com isso, né? Então,
aos poucos a gente está tentando colocar isso na rotina das unidades. O Multimetas é o maior indicativo disso. Olha, isso aqui deve ser visto, não só para atender o painel de correção, né? Mas para evitar que o tribunal fique trabalhando em multi-homes, né? Ah, tá aqui, vamos lá, esse mês, vamos trabalhar com MPU. Não, MPU tem que ser trabalhado o ano inteiro. Feminicídio é o ano inteiro. As ações penais o ano inteiro, né? Então, CEL, também 12 meses. Então, a gente pretende que as unidades, e é interessante que as unidades elas dominem isso aqui, né? Tomem parte disso aqui, para evitar quando chegar esse momento, porque vai chegar esse momento que a gente vai começar a colocar isso como metas mesmo nos individuais para as unidades ao longo do ano, a unidade já está pronta. Opa, isso aqui eu já estou cuidando aqui desde quando o Thiago falou lá no dia 7 de julho, eu já estou lidando com isso. Então, é interessante que as unidades, desde logo, elas se apropriem desses conceitos, se apropriem desses indicadores, para quando vierem as cobranças, né, quando vierem as metas, digamos, melhor dizendo, quando vierem as metas já estarem próximas de serem atingidas. Sobre essa questão aqui do Davi, né? Como fazer para que ocorra a baixa do processo imediatamente após a assinatura, né? Lá na tarefa de assinatura, pessoal, de sentença, tem uma caixinha que salvo engano, eu posso estar aqui no nome, mas salvo engano é arquivar sem trânsito em julgado, né? Que seria o caso específico, por exemplo, das homologações de acordo. A sentença de homologação de acordo, o trânsito em julgado já ocorre naquele momento, já que é uma ação, que é um tipo de ato não contencioso, né? E aí, nesse caso, o processo vai direto para o arquivo sem a necessidade da intimação das partes. Se você faz qualquer ato que tenha qualquer tipo de intimação, aí é natural que o sistema envie o processo para processo com prazo em curso, porque ele vai ali aguardar, né, o transcurso do prazo, né? Aí a doutora Carmelita está pedindo algum painel que possa ver a listagem dos processos julgados. Já informou aí para ela, já botou no link. Exato. E aí, notícia boa também, Thiago. Lá hoje no Datacor nós temos nos gráficos, né, apenas os julgamentos, né? Então, nessa nova versão dos dados, né, também alguns magistrados tinham pedido isso. Olha, às vezes a gente faz aqui uma decisão interlocutória um pouco mais complexa e seria importante a gente conseguir relacionar esses processos, né? Então, na nova versão, além de a gente ter o controle lá de processos julgados, né, nós vamos ter dos atos privativos de magistrado. Então, a gente vai ter no gráfico julgados, decididos e despachados, né? E também vai ser possível relacionar os processos. Do jeito que a gente relaciona a entrada e a saída, né? Então a gente agora vai ter a relação de todos os despachos, decisões e julgamentos, né? Tem uma pergunta aqui, que é Yuri, né? Para o cálculo da meta processo antigo, qual o número de processos pendentes ou pendentes de lei que está correto? O do Datacor ou do painel das séries? Só informar assim, o painel de correção utiliza o das séries, né? Então a gente está utilizando os dados de lá. O Leandro pode informar. Não se preocupe, Yuri. Não se preocupe, Yuri, porque nos próximos dias, né, os dados serão os mesmos, né? Então, assim, processos pendentes líquidos, né? Por que hoje a gente tem uma pequena divergência entre o painel das sedes e o painel do Datacor, né? Essa divergência está relacionada com a forma que a gente vê a suspensão do processo, né? Então, hoje o Datacor olha a suspensão a partir da presença do processo nas tarefas de suspensão. Então, vocês sabem que quando a gente vai colocar o processo de suspensão, o fluxo hoje do PJ ele faz uma espécie de teste, né? Se o processo tiver uma movimentação de suspensão, ele permite que o processo vá para a suspensão. Se não tiver aquela movimentação, aparece uma frasezinha em vermelho pedindo para que você conclua o processo e coloque na suspensão. Mas o que é que a gente percebeu? Que quando o processo tem a suspensão a primeira vez, o sistema permite que eu devolva ele para a suspensão sem dar uma nova movimentação de suspensão. E isso cria uma divergência de números, porque aquele processo em que a suspensão foi levantada, para o CNJ, para o DataJury, ele permanece em tramitação, e como o PJE está permitindo que ele entre na tarefa de suspensão, o Datacor acaba identificando que ele está suspenso. E isso faz com que a gente tenha uma diferença numérica entre os processos que estão em tramitação. Com esse cálculo novo, já que tudo vai usar mesmo cálculo de suspensão, essa divergência vai deixar de existir, e aí você vai escolher por qual local que vai olhar, que vai dar sempre o mesmo resultado. Né? Interessante, um parênteses também aí, um gancho dessa questão do levantamento do acervo, esses processos suspensos. Tem uma pergunta interessante assim, sobre a remessa ao grau de segundo grau de jurisdição. Se impacta na baixa do processo, seria importante falar sobre isso também, né?
se impacta, e a gente só tem que ter um único cuidado, pessoal. Lá na tarefa de remessa à instância superior, lá tem o motivo da remessa. Então, nós identificamos também aqui algumas unidades judiciárias que, por alguma razão, estavam enviando os processos com motivo, outros motivos. Esses outros motivos é a única forma de remessa para o segundo grau que não conta como uma baixa. Então, e quando é que a gente vai usar esses outros motivos, né? Aí seria um caso de um declínio de competência que possa acontecer, uma, uma, uma decisão que o processo, por exemplo, o processo voltou, eu já tinha enviado em grau de recurso para o segundo grau, o processo voltou por alguma razão, por alguma diligência, aí eu retorno o processo novamente. Mas, em regra, nós temos que utilizar o motivo em grau de recurso. Então, esse também é uma das outras razões pelas quais, às vezes, o número de processos pendentes nos dois tipos de sistemas, eles trazem alguma divergência. Porque nós estamos olhando no DataCore essa questão do processo estar na tarefa de aguardando apreciação para a instância superior. Então, é bem importante que, nesse momento, vocês utilizem essa questão da remessa em grau de recurso. Aí temos aqui uma questão sobre processo de conhecimento arquivado, em que as partes não entram em cumprimento antes do arquivamento. O tempo de tramitação conta a partir do início do processo ou da fase de cumprimento? Ó, aí é o seguinte, é boa pergunta, né? Existem unidades judiciárias que ficam aguardando o pedido de execução para aguarda às vezes 6 meses, e se esse pedido não for apresentado, é que o processo entra em arquivo, né? O que é que vocês podem fazer? Se o arquivamento se der logo após o trânsito em julgado, né? Tem trânsito em julgado, não tem pedido, eu arquivo o processo, esse tempo que o processo esteve em arquivo, ele não vai contar. E quando você desarquivar o processo, é natural que você desarquive o processo e faça a evolução de classe para cumprimento de sentença. E aí o tempo de tramitação do processo, depois do arquivamento, vai ser, na verdade, não mais na fase de conhecimento, mas na fase de execução. Aqui, Tiago, tem uma pergunta do doutor Edivaldo. Bora dar uma olhada aqui nela. Fala sobre a questão da sobrepartilha, né? Estou tentando localizar aqui alguma coisa na parametrização sobre essa evolução de classe aqui que ele está pedindo. Se é possível. O pessoal da parametrização, se é possível fazer essa É, mudança. a gente pode fazer aqui, Tiago, um estudo mais aprofundado sobre essa questão, mas assim, essa sugestão aqui do doutor Edvaldo, a gente utilizou algo semelhante quando a gente foi fazer esse processo de migração dos processos do Temis para o PJE. Teve um ato normativo, que é o provimento conjunto número 11, que permitiu, a despeito do processo ser sincrético, que nós tivéssemos uma nova distribuição quando o processo já estivesse em arquivo definitivo. Então, doutor Edivaldo, me parece que seria razoável a gente estabelecer um período a partir do qual um pedido de sobrepartilha, por exemplo, poderia gerar um número novo, né? Então, vamos supor que, transcorridos um ano após o arquivo definitivo do inventário, aparece um novo bem e a gente precisa de uma sobrepartilha. E agora sim, como o senhor disse, né, seria interessante um ato normativo regulamentando isso. Do ponto de vista do tempo, né, esse processo que esteve em arquivo definitivo, esse tempo que ele esteve em arquivo definitivo não vai contar quando essa sobrepartilha for apresentada. A questão é que, se ele tiver tramitado durante muitos anos, por mais que não conte o tempo que ele esteve em arquivo definitivo, vai contar aquele tempo que ele esteve lá em a fase de conhecimento que ele tramitou. Outra questão também seria ver como a gente vai fazer essa marcação de quando ocorreria essa fase de execução desse inventário, né? Porque se ele chegou ao fim em conhecimento ou ele teve cumprimento da sentença, né, desse inventário. Então, talvez esse desarquivamento dele, ele desarquivasse já em execução, né? E aí tem que ver como é que seria isso. A gente volta para conhecimento ou ele continua em execução. Mas acho que talvez essa regulamentação de um lapso temporal que se espera a sobrepartilha fosse interessante, porque a gente renova esses acervos, né? O senhor que trabalha com um processo bem antigo deve ter essa dificuldade de ainda ter muitos processos migrados, um processo um pouco mais complexo para analisar, né?
Ô, Leandro, uma pergunta interessante sobre o tempo médio, né, de varas criminais da Secretaria da Vara Única. É isso aqui que a gente estava comentando agora há pouco, né, Tiago? Que as unidades que têm muitas competências, fica muito difícil de você fazer essa diferenciação do tempo, porque no prêmio CNJ de qualidade, eles vão fazer uma espécie de análise ali, passando a régua por baixo. Então, assim, a gente Isso, isso. fica numa situação difícil, porque para que a gente possa. Imagine que se a gente permitir, entre aspas, que uma unidade judiciária possa ter um tempo médio de tramitação acima de 500 dias, para que o tribunal como um todo esteja abaixo de 500 dias, nós vamos ter que ter algumas unidades judiciárias que estão abaixo de 500, né? Então, acaba que alivia para a unidade, mas vai ter que pesar para outra, porque a soma é matemática. Então, se todos os processos do tribunal têm que estar abaixo de 500, a gente fica com essa dificuldade, né? É, como eu havia dito, né, como o Prêmio CNJ bota nesse requisito aqui, né, na tela aí, né, que é o tempo médio de duração, ele olha o Tribunal de Justiça como um todo, né? O que a gente puxou no plano de correção é uma vara única como se fosse um mini Tribunal de Justiça. Ali está correndo todo tipo de ação, né? Ali vai correr o criminal, o júri, que é um lapso bem maior, né? Quando for olhar nos requisitos aí, se for baixar o tempo que começa a pontuar do juro é 2.000 dias, então a tolerância é bem maior, mas estão ali dentro. Só que quando o CNJ trata desse requisito no item 3 aí, ele vai falar, 500 dias, o que se espera que um Tribunal de Justiça, com seus centenas de milhares de processos, tenha. Então a gente observa isso quando olha para a unidade com a vara única. Ali é um micro Tribunal de Justiça, né, que a gente considera essa regra. O único tempo que a gente teve que criar foram para os juizados, né? A gente, no início do ano, a gente estabeleceu, a gente olhou assim e considerou as 25% dos melhores juizados, o tempo deles. Aí disse, os juizados conseguem atingir aqui, né, de vários tamanhos, né, juizado pequeno, juizado grande, juizado de vara de agregado, que a gente chama, né, então estava ali. Então, esse que é o tempo que a gente estabeleceu, é o único tempo que o tribunal, a corregedoria teve que instituir, né, os demais tomam por referência o prêmio CNJ de qualidade. Aqui, Tiago, a gente tem uma questão lá da vara militar, né? O pessoal está questionando. Gostaria de saber por que os processos militares em execução penal continuam contando como paralisados no Datacom. Aí a questão é a seguinte: para o prêmio CNJ de qualidade e para praticamente todos os quesitos do painel de correição, com exceção do IAD, os processos que estão sendo avaliados são processos que estão na fase de conhecimento. Então, o que faz o processo contar ou deixar de contar, no caso tanto do painel de correção como no multimetas e no prêmio CNJ, é essa situação dele estar ou não tramitando em conhecimento. Então, se você tiver processos de execução que permanecem tramitando com a classe de conhecimento, aí sim eles vão estar ali constando, né, tanto no Datacom como no painel de correção. Agora, se a execução, falando, Uma coisa importante também, só pegando também esse gancho, falando sobre o processo de execução penal, o nosso processo, a gente fazendo essa curadoria aqui na sede dos processos mais antigos, olhando em cada unidade, a gente verificou, aí não sei se também cabe um comentário seu, o processo mais antigo tramitando no tribunal era uma execução penal que não deveria estar rodando no PJE, né? Ele deveria ter sido arquivado, baixado no PJE e sido distribuído no CEL, né? Então, acho que é importante também falar sobre era exatamente isso que eu ia dizer, né? Tem que ver que essas execuções elas não devem estar tramitando no CEL, porque aí esse processo ele estaria na classe de execução, né? E seria analisado no CEL. E aí, mesmo que esteja no CEL, é até bom esclarecer isso, né? Algumas unidades entendem que pelo fato do processo estar no CEL, eu não preciso mais olhar o CEL, né? Então, a gente começou fazendo a inserção aqui desse quesito do CEL no Multimetas, que é a questão dos incidentes que estão vencidos, mas a perspectiva é de que outros quesitos do CEL passem a constar no Datacom também. E provavelmente paralisação de processos superiores a X dias vai entrar aí nessa questão. Então, sempre que tiver algo para analisar no processo, né, ele precisa ser analisado. Esse é até um ponto importante, né? Aquilo que a gente não mede, né, aquilo que a gente não observa, provavelmente ele entra em paralisação. Então, é por essa razão que acaba que a gente tem um olhar mais amplo do que o CNJ olha, né? Então, se você for
parar para pensar, lá no Datacor nós estamos olhando se uma precatória está ou não está parada há mais de 100 dias. Quesito este que o CNJ não olha, né? Então, assim, como o acervo todo da unidade ele é monitorado de alguma forma, né? É a forma que a gente encontrou de motivar as unidades a movimentarem os seus processos, né? Leandro, acho que a gente está partindo para o final já, né? Exato. E aí, pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, em nome do presidente, em nome da Secretaria de Gestão Estratégica, o nosso secretário Rafael, e queria tranquilizar o coração de vocês e dizer que vai fazer parte da rotina, né, da anual aí, para a gente fazer um calendário com esses mini webinários aí, dos nossos mestres na produtividade, no Tiago Leite, o Leandro, a gente também vai estar contribuindo aí na SEGES, e queria agradecer vocês, né, com a presença de todo mundo. Obrigado, Tiago, obrigado, Leandro, e é isso. Vou botar a palavra para vocês encerrarem aí. Deixa eu fazer meu encerramento primeiro, Tiago, que a gente começou, então encerra. Bom, eu também, antes aqui, a gente também, aqui em nome do secretário do Sávio Mota, eu queria dizer que a STIC está tentando fazer o máximo possível para que tudo que a gente tem dito aqui, que a unidade pode fazer, que ela possa buscar, venha acompanhado de um PJE que esteja mais estável e que os servidores possam utilizá-lo aí durante todo o período do expediente, né? Nesses últimos 30 dias, nós fizemos várias intervenções aqui no PJE, tentando identificar quais são as razões de lentidão e o que pode ser feito para que isso melhore, né? Então, aqui algumas atitudes aqui foram tomadas dentro da STIC. Alguns servidores até perceberam isso, né? Quando o servidor tá movimentando rápido demais, a gente está encontrando aqui mecanismos para encontrar isso e acabamos identificando alguns usos do PJE por usuários externos que estavam prejudicando aqui o andamento regular do sistema. Então, foram feitas algumas intervenções, a gente já tem visto alguma melhora, mas a gente acredita que nos próximos dias a gente vai conseguir, de fato, estabilizar o PJE e entregar o sistema que as unidades precisam aí para atingir aí os seus objetivos e as movimentações dos processos, né? Agradecer a todos a participação de todos aqui, né, que entraram com dúvidas, que assistiram, né, demonstra um interesse institucional, né, não só institucional, interesse do Tribunal de Justiça, mas como eu falei nessa apresentação, o interesse de contribuir com a população, né, a gente faz parte da população piauiense, a gente está inserido aqui, né, então a paz social que a gente busca para a sociedade passa pela gente, todo mundo quer um serviço público de qualidade. E essa foi a missão que foi dada para a sessão de correção, né? Quando a gente começa o ano, o corregedor chega e como tornar as unidades mais produtivas. Então, essa é a nossa missão e a gente tenta o possível para tornar ela realidade, né? Então, a gente gosta de conversar com os servidores, gosta de conversar com os magistrados, né? Dessas dificuldades que eles têm, porque essa dificuldade faz parte também do estabelecimento da meta, né? Um dos critérios é não colocar metas que não são realizáveis. Então, a gente gosta de ouvir isso, olha, não estou conseguindo por isso, tem essa dificuldade, que tal maneirar aqui e tal. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, porque assim é possível todo mundo conseguir, como a gente tem conseguido, né? Então, repetindo novamente, todo mundo está de parabéns, né? Até agora todo mundo tem avançado bem, superando as expectativas, né? Então, há certos indicadores que eu estava descrente, não, isso aqui é para 2026, isso aqui é para 2027, e a gente já está conseguindo cumprir. Então, imagino que a gente vai conseguir cumprir mais, né? Então, é só questão do conhecimento, da gestão, e a corregedoria está ao lado de vocês. A corregedoria, ela não é inimiga de vocês, a corregedoria está ao lado para contribuir com isso, todo mundo caminhando junto, né? Estabelecendo meta, porque sem meta a gente vai para lugar nenhum. Então, o interessante é isso, que todo mundo contribua com a meta também com a opinião. Eu acho que a gente tem que colocar aqui, a gente tem que colocar ali, isso aqui é importante pontuar. Então, a gente está à disposição, né, os contatos foram colocados ali no final do slide, mas a gente está sempre à disposição e eu gosto sempre de conversar com todos para orientar da melhor forma possível. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.